Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior e vamos para mais um vídeo do nosso canal. Nessa aula eu quero falar com você sobre um assunto que geralmente os iniciantes têm tendência a errar no cultivo das orquídeas. Hoje então nós vamos falar sobre a rega. Uma das perguntas, uma das dúvidas mais frequentes é: quantas vezes por semana devo molhar as minhas orquídeas? Na verdade, esta pergunta ela já está equivocada, essa pergunta ela já está errada. Porque a pergunta não deveria ser quantas vezes por semana devo molhar as minhas orquídeas. E sim, a pergunta mais apropriada deveria ser: quando devo molhar as minhas orquídeas? Porque quantas vezes vai variar muito de espécie para espécie, da temperatura, da umidade relativa do ar, do tipo de vaso, do tipo de substrato, do tamanho do vaso, da espécie em si, como eu falei. Então vai depender de N fatores a quantidade de vezes que você vai regar as suas orquídeas na semana. Sendo que se eu disser para você, o ideal é você regar as suas orquídeas 2 vezes por semana, essa mesma dica não vai se aplicar a várias outras espécies ou a várias outras situações. Então, o que eu posso colocar para você, que a pergunta que você deve se fazer é: quando devo molhar as minhas orquídeas? E para que você entenda quando que você deve molhar as suas orquídeas, no geral, em regra geral, você deve molhar elas sempre que elas estiverem secas. Então, na grande maioria, você vai deixar as suas orquídeas secarem, você vai deixar o substrato secar entre uma rega e outra. Então, entre uma rega e outra, você deixa o substrato secar. Claro, tem exceções. Algumas poucas exceções: orquídeas que têm folhas finas, folhas sensíveis, não possuem pseudobulbos, raízes muito finas, mais delicadas, essas precisam ter o substrato meio que úmido constantemente. Como, por exemplo, poderia citar aqui as Dráculas, as famosas orquídeas cara de macaco. É uma orquídea que precisa ter o substrato molhado, úmido, frequentemente. Porém, orquídeas como, por exemplo, as Cattleyas são o oposto. Possuem raízes grossas, folhas não sensíveis, possuem pseudobulbos, ou seja, tem armazenamento de água. Então essas orquídeas, elas podem ficar um pouco sem rega, elas podem permanecer um pouco sem umidade. Até é o ideal, como eu falei, é aconselhável você deixar então a sua orquídea secar entre uma rega e outra. Então, para você saber quando que você deve molhar, você deve tocar, você deve olhar, sentir aquele substrato, se ele está úmido ou não. Posso fazer uma comparação aqui. Quando você coloca uma roupa no varal, como é que você faz para saber se aquela roupa ela já está seca ou se ela não está seca ainda? Você vai fazer o quê? Você vai lá, você vai pegar ela, você vai sentir ela, tocar nela para ver se ela está úmida ou se ela está seca. A mesma coisa então seria com as suas orquídeas. Você vai pegar o vaso, você vai olhar, primeiro você vai olhar, visual, você vai olhar. Só que o olhar às vezes não é o suficiente, porque às vezes você vai olhar, aqui está uma armadilha, você vai olhar e às vezes essa orquídea, por cima o substrato aparentemente ele está totalmente seco. Só que você vai, começa a mexer no substrato, coloca o dedo, começa a observar mais, você vai ver que é só por cima, que ele está úmido. E aí acontece o quê? Muitas pessoas cometem o erro de regar novamente, porque não observam aqui que ele está úmido ainda, só olham por cima, está seco, rega de novo. Aí acontece que o substrato permanece encharcado por muito tempo e a sua orquídea começa a apodrecer o sistema radicular dela, as raízes, e ela pode até mesmo ir à morte. Então o ideal é você fazer o quê? Colocar o dedo, coloca o dedo aqui, sente, se está úmido você não vai regar, se está seco você colocou, não, está seco, está na hora de você regar novamente, perfeito? Então sempre confere. Outra técnica, muitos cultivadores utilizam o quê? Quando você molhar a sua planta, você vai pesar. Um balancinho de precisão você pesa, você anota o peso daquele vaso. Quando você quer saber se ela já está seca, você pode pesar novamente. Você vai ver a diferença do peso, você vai saber se ela está seca ou se ela está úmida ainda, perfeito? Então, em regra geral, você sempre deve molhar a sua orquídea somente depois que ela estiver seca. Como eu falei, com exceções daquelas que têm as folhas, raízes e não possuem pseudobulbo. Folhas e raízes sensíveis, finas e que não possuem pseudobulbo, porque não tem armazenamento de água, precisam permanecer um pouco mais tempo úmidas. E pensando então que você sempre deve molhar as orquídeas depois de ela secar o substrato, o tempo, a frequência da rega vai variar muito de vaso para vaso, de tipo de vaso, de tamanho de vaso, vai variar do tipo de substrato, do tipo de espécie, do tamanho da planta em si. Então vai variar de diferentes fatores.
Outro fator, por exemplo, temperatura. Então, na primavera e no verão, você vai aumentar um pouco a frequência da rega. Por quê? Dias mais quentes, dias mais longos, temperatura bem mais alta, né? Mais luminosidade, o substrato ele seca muito mais rápido. Então, você vai aumentar a frequência da rega. Já no outono, você vai começar a diminuir a frequência da rega e no inverno você vai diminuir drasticamente a rega. Por quê? Dias mais úmidos, dias mais frios, a temperatura muito mais baixa, os dias são mais curtos, então o substrato ele tende a ficar úmido por muito mais tempo. Então sempre tem que ter cuidado no inverno e no outono para você não regar demais. Na verdade, no geral, primavera e outono são os dias mais difíceis de você regar. São as estações mais difíceis de você regar. Por quê? Porque horas está quente, horas está frio, então o dia começa muito quente e termina muito frio, ou o contrário, vice-versa, então a temperatura é muito louca nessas estações. Já inverno e verão são temperatura mais definida, então você consegue definir melhor a frequência da rega nessas estações. Outro fator, como eu comentei, então, é o tamanho do vaso. Quanto maior o vaso, menor a frequência da rega. Perfeito? Por quê? Porque um vaso desse tamanho, ele retém muito mais umidade. O substrato aqui no meio, ele permanece úmido por muito mais tempo. Já um vaso como este daqui, um vaso pequeno como este daqui, ele vai secar muito mais rápido. Então, se essas duas orquídeas estiverem uma do lado da outra, plantadas com o mesmo substrato, essa aqui você vai ter que regar com uma frequência maior, a cada 3 dias, a outra, por exemplo, a cada 4 dias, 5 dias. Por quê? Porque essa aqui vai secar primeiro que aquela outra, perfeito? Então o tamanho do vaso influencia muito, o tipo do vaso influencia muito. Se você tem vasos de plásticos, demora muito mais tempo para secar, então a frequência da rega é menor. Já se você cultiva em vasos de cerâmica, por exemplo, a umidade, o substrato ele seca mais rápido, ela não consegue reter muita umidade, então a frequência da rega aumenta um pouco mais. Se você cultiva suas orquídeas em cestas de madeiras ou de arame, a frequência da rega também vai ser maior, você vai ter que molhar com mais frequência, porque ela também seca mais rápido. E se você cultivar orquídeas montadas, seja em cachepôs, como essa daqui, ou seja em troncos, placas de madeira, você vai aumentar muito a frequência da rega. Por quê? Porque ela vai secar muito mais rápido. Então aqui ela não tem praticamente nada para segurar a umidade, não tem substrato. Eu até coloquei um pouquinho de esfagno para reter um pouquinho mais de umidade. Porém, ele vai secar, se for um dia quente de verão, eu molhei hoje de manhã, à tarde essa planta está seca. Então, o ideal é que plantas desse estilo aqui no verão, os dias bem quentes, você molhe muito bem pela manhã e à tarde dê mais alguns borrifos de água. Dias de inverno e outono você vai sempre observar a umidade do ar, como que está, mas você vai molhar aí a cada um dia, a cada 2 dias, às vezes se for um período muito úmido, a cada 3 dias no máximo. Mas a frequência da rega vai ser muito diferente de uma planta que está sendo cultivada em um vaso. Por quê? Porque aqui não retém umidade, como eu citei. Outro fator que influencia muito na quantidade, na frequência da rega, é o tipo de substrato. Eu tenho uma planta aqui, essa Phalaenopsis, ela está sendo cultivada somente em esfagno. O esfagno é um dos materiais que mais retém umidade. Então, se você está cultivando a sua orquídea no esfagno, você tem que ter muita atenção em relação à umidade. Às vezes ele pode manter a sua orquídea, principalmente no inverno, por períodos de 2 semanas, onde o substrato está úmido e você não precisa regar, perfeito? Então, para iniciantes, eu até não recomendo. Se você comprou uma orquídea, você é iniciante e ela se encontra nesse tipo de material, eu recomendo você trocar. Colocar uma casca de pinos, uma fibra de coco, que é mais fácil para você controlar a umidade, perfeito? Para quem já tem mais profissional, digamos assim, no cultivo de orquídeas, já entende um pouco mais, tá tranquilo, vai saber o momento certo de regar, não vai ter problema, perfeito? Já um substrato, se você cultiva suas orquídeas aí somente, por exemplo, casca de pinos, só na casca de pinos, ele já é um material que ele não retém tanta umidade. Então ela vai secar muito mais rápido, a frequência da rega vai ser maior. Você vai molhar mais vezes durante a semana porque ele vai secar mais rápido. O que tem se mais utilizado é uma mistura desses substratos, porque alguns substratos vão reter pouca umidade, como é o caso da casca de pinos, porém é um substrato que mantém um arejamento muito bom nas raízes, o que é ideal para as epífitas, que são aquelas orquídeas que se encontram na natureza fixadas em árvores, elas gostam de mais arejamento nas raízes, porém ele não mantém muito tempo a umidade. Então o que tem se adotado é uma mistura de casca de pinos com o esfagno, por exemplo. Então aqui você está unindo o arejamento, que é muito bom para as epífitas, com também uma retenção de umidade. Então é uma boa mistura, eu recomendo.
casca de pinos com o musgo, o esfagno, perfeito? Você vai unir arejamento com a retenção de umidade. Se for uma orquídea que gosta de mais arejamento ainda, por exemplo, catleias, vaélias, gosta de bastante arejamento nas raízes, você pode ainda adicionar a essa mistura aqui carvão, fibra de coco, para aumentar ainda mais o arejamento. Então fibra de coco, carvão, casca de pinos e esfagno para dar um pouquinho mais de umidade, perfeito? E se você está cultivando orquídeas in vitro, se você tem as suas orquídeas no vidro, fez o semeio, sabe essa técnica, assim que você retira do vidro, você precisa manter essas orquídeas constantemente úmidas. Esse aqui é um período que a gente chama de aclimatização. Então se você tem mudinhas assim, ó, pequenininhas que recém saíram do vidro, essas você deve sim manter elas úmidas, diferente das outras que, como eu falei, deve secar entre uma rega e outra. Perfeito? Por quê? Porque ela está num período de aclimatização que geralmente dura em torno de 3 meses, que é para ela se adaptar ao novo ambiente. Ela está acostumada dentro de um vidro, fechadinho, com umidade, com temperatura ideal, e ela sai para cá e encontra as condições climáticas totalmente diferentes. Ela precisa desse tempo para ela se adaptar. Então por isso ela precisa estar num material úmido, como por exemplo o esfagno. Então seria isso. Alguma dica só para finalizar: sempre utilize algum material de drenagem no fundo do vaso, tá? Por exemplo, brita. Então use brita, pedaços de cerâmica, de telhas, de tijolos. Então você coloca no fundo do vaso para drenar a água, para que não fique água empoçada no fundo, porque isso vai apodrecer as raízes da sua orquídea e é muito mais fácil você matar ela por molhar demais do que deixar ela um bom período sem rega. E nunca jamais utilize pratinhos embaixo do vaso retendo água ali, porque isso também vai apodrecer. Então se você tem pratinho, primeira coisa, retira e não deixa nada debaixo do vaso da sua orquídea retendo água ali, perfeito? Então espero que você tenha gostado dessas dicas de como regar as suas orquídeas. Preste bastante atenção, só regue então, como eu falei, se ela estiver seca, perfeito? Também não deixa ela um período muito longo seca, né? Mas espere ela secar entre uma rega e outra, com exceção daquelas micro-orquídeas, orquídeas que têm as raízes muito fininhas, folhas bem sensíveis, não tem pseudobulbo. Essas precisam manter o substrato um pouco mais úmido frequentemente, perfeito? Então se você está assistindo esse vídeo aqui no nosso blog, não se esquece de compartilhar esse vídeo aqui nas redes sociais para que outras pessoas também vejam. Se você está vendo nas redes sociais, compartilha também, curte, marca os seus amigos. E se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, não se esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você receba todas as notificações de quando eu fizer novos vídeos, perfeito? Toda semana tem uma série de vídeos e você sempre vai receber em primeira mão as notificações quando eu fizer outro vídeo. Então não esquece de se inscrever e ativar o sininho e deixa o seu like aqui nesse vídeo.